cá, você já teve um hater? Alguma pessoa na internet ou na sua vida mesmo que tava doida pra te ferrar, que ficava ali focada e obcecada pela sua vida? Eu tenho um até hoje, gente. Sabe aquela pessoa que não faz nada sem pensar em você ou falar de você? Quem não teve hater vai ter um dia, porque a vida é assim, não é mesmo? Mas nesse conto que a gente vai estudar hoje, a gente tem um artista que vai passar por uma situação tão nojenta, mas tão nojenta, que tem que ter um pouquinho de estômago pra ler esse conto. E principalmente estar disposto a não gostar mais de mostarda. Porque se você gosta de mostarda, você vai ficar com tanto nojo depois desse conto, você nem vai querer comer mostarda nunca mais na sua vida. Essa é a nossa última aula, aula número 8, para o segundo exame de qualificação. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e vocês terem me acompanhado durante todo esse processo. Vamos falar do que interessa, então. Primeira coisa que chama a nossa atenção é que esse grande artista aí, ele não tem um nome, né? Aliás, eu dei um aulão recentemente, inclusive se você não me segue no Instagram, você deveria me seguir, porque você perdeu o nosso aulão, em que a gente falou de cada um desses contos, e aí eu cheguei à conclusão, junto com alguns alunos, né, que é até difícil a gente explicar sobre esses contos, porque a gente fala assim, aí o cara, tá, mas qual cara? Porque os personagens não têm nomes, e nesse conto não é diferente, a gente tem um cara que é o grande artista, e ele vai viajar, e aí ele tá no aeroporto Tom Jobim, também conhecido como Aeroporto Galeão, que é o aeroporto... É o aeroporto internacional do Rio de Janeiro. Já falei pra vocês, né, gente, que eu tô dando umas gaguejadas porque eu tomo um remédio que me gera esse efeito colateral. Ele dá umas travadinhas na minha cabeça às vezes, sabe? Mas enfim, ele tá lá no aeroporto, ele vai viajar. E a gente vê, gente, já no começo desse conto, que ele não tá muito bem falado assim na boca do povo, sabe? Ele resolve ir ao banheiro fazer xixi. E olha o que ele vai fazer, gente. Ele vai esquecer o passaporte lá. E ele, coitado, tava doido só pra ir sentar. Ele comprou uma poltrona ao lado da janela, né? Ele queria tomar um remedinho e dormir. Era isso que ele ia fazer a viagem inteira. Só que aí, gente, vai vir um cara. Aí, ó, não falei que os personagens não têm nome? Um outro cara. E vai ver o passaporte dele no banheiro. Vai jogar no lixo. E não só vai jogar no lixo, como vai jogar um monte de coisa nojenta ali em cima, que eu prefiro não ficar repetindo, né? Pra garantir que, com certeza, esse grande artista não encontrasse o passaporte e não conseguisse viajar. E aí, o cara se dá conta, ele volta lá, né, o grande artista, pra procurar esse passaporte, volta ao banheiro. E aí tem uma cena bem interessante, porque esse conto, ele é todo muito cômico, né? Só que nessa cena do banheiro, tem uma cena em que sai um cara de cadeira de rodas. Aliás, esse é um padrão desse livro do Chico Buarque, né? A questão das pessoas com deficiência. E a gente vai ver que ele olha pra esse cara de cadeira de rodas e ele tem toda uma reflexão sobre a vida dele. O termo que eles usam, né, que ele olha no espelho bem no momento em que ele estava envelhecendo, que na verdade apresenta justamente a consciência do envelhecer. Mas enfim, envelhecer é muito difícil porque além de você se dar conta de que você tá chegando cada vez mais perto da morte, a velhice normalmente ela gera uma relação de dependência, né? A gente precisa muito mais da ajuda dos outros, da ajuda dos nossos filhos. Então ele tem toda uma reflexão sobre como que seria as pessoas tendo vergonha dele, as mulheres que não iam querer falar que saíram com ele porque iam ficar com vergonha. Então é bem interessante porque no meio desse conto super cômico a gente tem um grande fluxo de consciência aí. E aí ele pensa assim, bom, alguém deve ter então achado o meu passaporte e ter entregue a um dos funcionários. Ele vai procurar. Nisso que ele vai procurar, ele vai passar por uma mulher cheia de sacola, com um cara que é um playboy, o namoradinho dela, sabe? E aí ele já vai ficar meio irritado, assim, tá atrapalhando o caminho. E aí ele vai ficar falando que ele é um playboy bonitão, né? Bem curioso ele falar isso logo depois da cena em que ele toma consciência de que ele está envelhecendo, talvez até com um certo ar de inveja mesmo, né? E ele pega carona em um carrinho, vai lá falar com o funcionário e adivinha só, gente, ninguém tá com o passaporte dele. E ele volta ao banheiro e fala, devem ter tacado aqui na lixeira. E aí, gente, vem a cena mais nojenta. Ele vai meter a mão na lixeira e ele... É um trecho extremamente descritivo. E vai dizer tudo que tinha ali, todas as coisas pelas quais ele vai colocar a mão. Enfim, ele vai fuçar o lixo, vai achar o passaporte amassado com mostarda. E aí ele corre e consegue embarcar todo desgrenhado ali, descabelado. E aí, quem que tá lá, né? O playboy com a parceira dele. Ele tá meio inquieto, assim, né? Pelo que aconteceu com ele. Então ele toma um remédio, mas ele não consegue dormir muito bem. Aliás, gente, tem uma coisa importante que eu esqueci de falar. Quando ele volta pro avião, né, quando ele consegue embarcar, tem um cara que tá sentado no lugar errado. Que ele tinha, o nosso grande artista, ele tinha comprado um lugar na janela, sabe? E a gente já acha isso meio estranho, porque no avião a gente tem os lugares certinhos no bilhete, né, mas às vezes acontece isso mesmo. Mas passa batido, parece que é uma informação a mais na história, uma informação qualquer, mas não é. Guardem essa informação. Aí ele vai dar umas cochiladinhas, assim, né, mas não vai conseguir dormir muito bem, e ele vai acordar com muita raiva do playboy. Ainda mais, gente, porque várias vezes ele vai relatar que o playboy e a esposa, eles meio que cochichavam e davam umas olhadinhas pra ele. Então ele vai ter certeza de que foi o playboy que fez isso com ele. Aí ele vai caçar a identidade do playboy, vai rasgar e vai se vingar. Que agora, sem identidade, como que o playboy vai entrar em outro país, gente? E aí, quando ele se vinga, ele fica, ó, relaxadíssimo. Ele dorme tal qual uma princesa nesse avião. E aí, gente, sabe o que que vai acontecer? Quando eles desembarcam, sabe por que que o playboy e a mulher dele ficavam olhando toda hora pra esse artista?
artista, eles eram muito fãs dele. Quando eu tava dando aulão sobre esse livro pros meus alunos, eu até falei assim, gente, imagina se vocês estão num restaurante e vocês olham e veem a Anitta lá. Óbvio que vocês iam ficar fofocando e de risinho, tipo assim, caraca, será que é a Anitta mesmo? Ai, e aí, o que a gente faz? Vai lá, fala com ela, não fala? Então era por isso que eles estavam olhando pra ele de risinho, porque eles eram fãs. E aí o cara vai ter dificuldade, obviamente, né, de passar na imigração e vai gerar maior confusão, porque ele tá sem identidade. E o grande artista vai embora e ele vai dar tchau pro cara que tava sentado ao lado dele. Lembra que tinha um cara que tava sentado no lugar dele, aí depois ele trocou de lugar e ficou do lado dele? E aí o cara vai olhar pra ele e vai dizer assim, da próxima vez eu taco fogo. Porque foi o cara que jogou o passaporte dele na lixeira. Esse tempo todo não foi o Playboy, gente. Foi esse cara que sentou ao lado dele, o rival dele, vamos dizer assim, né? A gente tinha até uma pista disso, né? Porque ele tava sentado no lugar errado, ele já tinha certeza de que o cara não ia embarcar. Mas a gente tá tão envolvido ali com a história que a gente nem presta atenção nisso. E aí, gente, essa revelação do final potencializa o humor dessa história. Então, a gente tem o humor já no fase, né? Do cara tá ali, desesperado, e procura, e olha no lixo, não sei o quê. Mas esse humor, ele vai ser potencializado com essa revelação do final, gente. Essa revelação do final, ela é um recurso muito importante pra construção desse humor. A gente vai ver que o cara não era o Playboy esse tempo todo. É um dos contos mais divertidos, ao mesmo tempo que é um conto mais leve, né? Ele tem todo esse desconforto da narração bem descritiva em algumas partes por conta da lixeira, do que estava dentro da lixeira. E tem também esse fluxo de consciência que vai surgir aí na narrativa no momento em que ele percebe que ele está envelhecendo, né? Tem toda essa reflexão sobre a velhice e tudo mais. E como de costume, vamos para os nossos exercícios. Acho que essa altura do campeonato eu nem precisaria dizer, mas essa questão que a gente vai fazer faz parte do meu e-book de questões. Eu tenho um e-book de questões disponível para vocês conseguirem estudar para o segundo exame de qualificação. São 35 questões inéditas, pautadas no livro Anos de Chumbo e baseadas em enunciados da UERJ para você estar preparadinho aí para o segundo exame. Tem questão de todos os contos. Vamos fazer então uma agora? O funcionário do aeroporto empurrou por fim a porta da cabine assim que soou a descarga e ajudou a erguer um ancião para acomodá-lo numa cadeira de rodas. O passaporte não estava no cubículo e, sem saber o que fazer, o grande artista se olhou no espelho bem no momento em que estava envelhecendo. Olha a cena aí que eu comentei com vocês, viu? Pensou na humilhação de depender de um acompanhante nas próximas viagens, por incapaz de cuidar dos seus papéis e se arranjar sozinho. Pensou nos filhos, que mesmo com pena dele, tinham seus próprios filhos e a vida pra levar. Pensou nas mulheres que o amaram no passado próximo e que hoje talvez preferissem não ser vistas em sua companhia. Mas ao sair para o saguão atrás do funcionário com um cadeirante, se convenceu de ser um homem de sorte. Deu de barato que alguma boa alma, porventura um passageiro do seu voo que o encontrasse passaporte, o confiaria a um comissário da companhia aérea no portão de embarque. O passaporte não estava no cubículo, e sem saber o que fazer, o grande artista se olhou no espelho bem no momento em que estava envelhecendo. A mudança de estado ocorrida a partir do olhar lançado ao espelho pode ser compreendida como: alternativa A, convencimento sobre a sorte. Alternativa B, identificação com o funcionário. Alternativa C, mutação de idade biológica. Ou alternativa D, consciência da passagem do tempo. Pausa, responde, depois volta aqui. E aí, respondeu? A alternativa adequada é a alternativa D. Vamos ver por quê? Na verdade, gente, não é que ele está envelhecendo bem naquele momento, tipo assim, ele não envelhece, mas bem naquele momento ele estava envelhecendo. Aquele é o momento em que ele toma consciência disso. Ele toma consciência de que um dia ele vai chegar lá, aliás, que ele está a caminho, né? Porque todos nós estamos, o tempo não para. E é o momento em que ele tem essa reflexão, né? Um momento carregado dessa reflexão, carregado aí de um elemento mais psicológico. Então é por isso que não pode ser, por exemplo, a C. Não é que a idade dele tá mudando exatamente naquele momento ele começou a envelhecer. Não. Na verdade, é a consciência desse processo, como diz na alternativa D. Meus amores, eu desejo a vocês uma excelente prova. Nós chegamos ao fim. Não esquece de revisar as aulas, gente, pelo amor de Deus. Pra vocês não esquecerem de pontos importantes, façam novamente os exercícios. Qualquer coisa me chama lá no Instagram pra tirar alguma dúvida. E eu tô aqui pra ajudar vocês nessa reta final, gente. Vocês vão arrasar e não esqueçam, assim como eu coloquei lá no dia, gente, que saiu o resultado do exame de qualificação, que saiu o gabarito, essa nota não define quem você é. Não se esqueçam disso, você é muito mais que um exame de vestibular, tá bom? Meus amores, beijo pra vocês.